Tá? Ó, agora que começou a gravar, né? Agora começou a gravar porque tem a bolotinha vermelha Isso, pulando no exatamente, canto, exatamente. Embora que eu tenha colocado para começar a gravar, desde o gravar início. desde o início, enfim. Depois eu me comprometo em fazer uma aula, passar esses slides aí com uma explicação no vídeo do YouTube. Eu deixo o link para vocês sem nenhum problema, tá? Tá. Então, então é isso que vocês têm que tentar fazer, entendeu? Você citar simplesmente um livro é muito pobre, entende? É muito pobre, enquanto pesquisa não tem valor, tá? E para efeito de comparação com os teus dados, você não pode citar nada de livro, né? Tá bom? Tá. Obrigado. Bom, então vocês têm que saber ranquear as revistas, tá? Vocês têm que saber se aquela revista cujo artigo vocês estão lendo presta ou não, tá certo? Tá? Então eu, por exemplo, que já tenho umas publicações aí, não são grandes coisas também. Eu recebo e-mail toda semana dizendo, doutor Renato, manda os seus artigos para revista não sei das quantas, entende? Nós publicamos o artigo em uma semana, tá? Então, o que acontece? Se vocês colocarem simplesmente no Google um tema de busca de vocês, vai aparecer um monte de artigo de revista que, na verdade, são umas revistas que não servem para nada, entende? Umas revistas cuja publicação não passa nem sequer por revisão. Porque existe um modelo de negócio que vocês desconhecem, que você manda um artigo para uma revista. Ele é um artigo que não tem metodologia nenhuma, que não tem valor científico nenhum, que é escrito tudo errado. O que acontece? Essa revista te cobra uma taxa para publicar aquele manuscrito. E ela publica na internet. Entende? Certo? Ela publica na internet. O manuscrito está totalmente inadequado, não serve para nada aquilo. E vocês podem cair na roubada de citar aquilo no trabalho de vocês. E uma pessoa que conhece um pouco mais do assunto vai ler esse trabalho e vai assim, cara, esse trabalho aqui não tem, isso aqui está tudo errado, isso aqui está totalmente fora, esse resultado está totalmente errado que vocês estão comparando. Entende? Então vocês têm que ter um grande cuidado em ranquear e escolher o que vocês vão citar, certo? Com essa história que eu já falei para vocês, que a quantidade de literatura que se produz é enorme. Então, a primeira coisa é esse qualis periódicos aqui. O qualis periódicos, né, ele é uma coisa brasileira que nasceu para avaliar programa de pós-graduação, tá? Então, os programas de pós-graduação, as teses de doutorado e mestrado que são feitas aqui no Brasil, assim como o TCC de vocês, eu citei isso no outro negócio, a grande coisa que ele vai servir é para vocês publicarem um trabalho numa revista boa. Isso fica para vocês, depois uma hora vocês vão fazer um concurso para professor, uma hora vocês vão fazer um concurso para mestrando, para doutorado, para pegar uma residência nos Estados Unidos, no Canadá, não sei o quê. O que o cara vai olhar? As suas publicações. Que é uma das coisas que todo mundo dá valor. Então, lutem até a morte para a publicação dos TCCs. O Qualis, ele qualifica, então, as revistas, certo? Ele qualifica elas de uma maneira que elas podem ser A, B ou C, certo? Então, um programa de mestrado ou doutorado, ele é melhor se tiver mais trabalhos publicados em revista nível A. Revista nível A são as melhores revistas que tem. Entendeu? Então, eles têm uma métrica aí que eles fazem que eu vou explicar para vocês aqui. Tá certo? Então, eles usam esse portal, essa plataforma Sucupira aqui. Né? A Sucupira era a cidade que esse cara de boné preto aqui era o prefeito, né? Como é que é? Paulo Gracindo, nos anos 70, tinha essa novela Bem Amado. Ele começava sempre, povo de Sucupira. Essa Sucupira aqui, essa plataforma aqui que eles fizeram. Então, eles ranqueiam os trabalhos como A, B ou C. Tá? A, B ou C. Opa, perdão. A, B ou C, o A são os melhores. Tem A1, A2, depois tem B1, B2, B3, B4, B5 e C. Essas revistas grau C são as piores, são as revistas de nível mais baixo. Então, quando vocês forem procurar o trabalho de vocês, tiver essa qualificação do Qualis, aí o A é o melhor, obviamente. Certo? Então, como é que você sabe que um artigo é
melhor do que o outro? Quem sabe me responder, por favor, pode responder, o momento é agora. Quero que vocês participem. Quem sabe me dizer, esse artigo aqui é melhor do que esse outro? Como é que a gente sabe isso? Vamos lá, pode responder no chat aí ou falar, por favor. Exatamente, a Pamela já botou lá o número de citações, certo? Então, quanto mais citado for o teu trabalho, mais impacto ele teve na literatura, certo? Então, isso é uma das formas mais fidedignas de saber que o teu artigo vale para alguma coisa. Então, é correto. Se as outras pessoas falam do teu artigo, ele impactou mais, né? Então, ele impactou mais, ele é melhor, certo? Tá? Então, tem várias maneiras de se calcular e de se ranquear o fator de impacto de um artigo, né? Então, o fator de impacto de um artigo eles fazem essa questão das citações. E, da mesma forma, você consegue ranquear as revistas. Então, quanto mais citadas são as revistas, melhor elas são, certo? Então, tem vários rankings para as revistas. Então, quando vocês terminarem o TCC de vocês, vocês vão querer arrumar eles e tal, e falar assim, vamos mandar para uma revista. Qual revista? A melhor revista que vocês conseguirem nesse ranking e em vários outros, né? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é muito utilizado. Esse aqui é do SJR aqui, SDR aqui, né? Que ranqueia as revistas, e vocês podem ver aqui que tem A1 é o primeiro quartil, né? São as 25% melhores, certo? Né? E daí depois tem o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil. Só para vocês terem uma ideia, as melhores revistas brasileiras de qualquer área que queira, elas estão no terceiro quartil, né? Certo? Então já não são muito citadas. Então, quando vocês terminarem o trabalho de vocês, se vocês conseguirem fazer ele em inglês, né? Vocês vão tentar olhar nesse ranking aqui e achar a melhor revista possível e mandar, certo? O trabalho pode ser recusado, daí vocês vão mandar para uma revista de um fator de impacto mais baixo, mais baixo, mais baixo, assim por diante. E um conselho que eu dou para vocês já é: tentem mandar para uma revista excelente, certo? Vai que o trabalho é aceito. Se o trabalho for aceito, ótimo. Beleza, vocês publicam ele numa revista melhor. Se vocês já mandarem para uma revista bem pequena, ele é aceito, mas a revista é muito pequena, ninguém lê o trabalho. Tá bom? Certo? Vamos passar para o próximo aqui. Então, tem essa outra do Scopus aqui, que é uma outra métrica que se tem, né? Que você pode citar também, você pode procurar por área, por exemplo, cirurgia, psiquiatria e o tema que você quer, e você vai achando as revistas ou os artigos que são mais citados, né? Esse aqui, ó, esse clarivato aqui, dessa tela que está aqui, é o Impact Factor. Esse é um cálculo que é feito esse era o antigo Thomson Reuters, né, que era muito utilizado, muito, e é a métrica mais importante que tem, né? É o tal do fator de impacto, né? E ele tem um fator de impacto de um artigo ou um fator de impacto de uma revista, né? Então, esse é o mais clássico e mais famoso de todos, né? Se vocês entrarem num site de qualquer revista, ela vai publicar no próprio site o fator de impacto dela, né? Vocês entrarem em qualquer revista, tanto nacional quanto internacional, vocês vão ver lá o fator de impacto. Então, vocês vão buscar para citar no trabalho de vocês os trabalhos com o maior fator de impacto e depois para mandar o trabalho para vocês para ser publicado também na revista com o maior fator de impacto possível. O Google agora está cada vez mais ganhando importância essa métrica, né? Há 5 anos atrás, o Google Scholar era muito pouco visto e cada vez mais o pessoal está mais nele. Né? Essas métricas aqui estão ficando cada vez mais importantes. Eu mesmo já fiz meu perfil no Google aqui como pesquisador. O Google consegue achar tudo que é artigo, ele já ranqueia teu negócio, faz o teu índice como pesquisador, né? E isso é muito legal. Então, depois que vocês começarem, vocês publicarem um trabalhinho, vocês já vazem o perfil de vocês no Google. Quem já tem trabalho publicado, já faça o perfil no Google Scholar aqui, porque essas métricas acabam
ou vão cada vez mais se tornar importantes para vocês fazerem concurso e residência, mestrado e tudo mais depois. Tá certo? Bom, esse do PubMed eu já também citei na outra aula, né? O PubMed é o site básico de busca de vocês para trabalhos na área médica, né? E eu vou dar outra recomendação clara para vocês aqui. Não citem trabalhos de revistas que não são indexadas no PubMed. Tá? Eu acho que o PubMed ainda é o melhor filtro e o filtro mais confiável que vocês têm para revista. Tá? Então, se vocês vão citar uma revista qualquer que vocês acham no Google lá, etc., vocês tentam ver se essa revista está no PubMed. Vocês colocam o artigo aqui no PubMed e vê se acha ele. Tá? É só colocar o autor, o nome do artigo aqui, botar search, e o PubMed acha esse artigo aqui no PubMed. Né? Então, se o artigo não for de uma revista que não é indexada no PubMed, tentem não citar. Só em último caso, entende? E realmente o filtro mais confiável que existe é o PubMed. Tá? Então tem que ser assim o limite, né? O limite. Não está no PubMed, não citem, né? Por outro lado, né? Vocês conhecem o site do Cielo também, é uma excelente base de dados, né? Que estão as revistas nacionais ali e as revistas da literatura do Caribe e da América Latina. Enfim, se não tiver nada do PubMed, alguma coisa do Cielo que vocês citarem, ainda seria aceitável, né? Mas tem esse referencial, né? Não está no PubMed, o nível da revista é muito ruim. Meio preconceituoso essa declaração, mas tem alguma verdade. Então, nós estamos aqui, né, nessa parte do desenvolvimento do trabalho, né? Vocês têm que tentar, na medida do possível, agrupar os estudos, né? Agrupar os estudos quando você for citar, né? Então não adianta você citar um autor, depois citar outro autor, depois citar outro autor, sendo que os três estão dizendo a mesma coisa. Então você tenta agrupar tudo e citar só uma vez aquela ideia, certo? Porque vocês têm que lembrar também, isso eu acho que é muito importante para eu falar claramente. O TCC, ele tem várias normas, ele é uma literatura científica, mas ele é uma obra literária também. Então, quando vocês estão fazendo o TCC, redigindo o TCC, vocês têm que se colocar na pele do leitor. A pessoa que vai ler aquele trabalho, se aquilo ali for muito cansativo, aquela leitura, entende? Aquele trabalho ninguém vai ler. Ninguém consegue terminar aquele trabalho. Então, vocês têm que tentar fazer o texto mais fluido, mais simples. E uma das melhores maneiras é agrupar uma ideia e só citar ela uma vez. Né? Tem vários autores que defendem essa ideia, então cita tal, tal, tal e tal. Cita todos os autores, né? Isso é muito importante. Uma vez cada ideia, né? Vocês têm que ter a capacidade de criticar todos os artigos que vocês leram na hora da discussão, né? Nenhum artigo é perfeito, é impecável, todos eles vão ter lacunas e esses aspectos negligenciados dos trabalhos é que, na verdade, vão ser o que vocês vão querer mostrar que é a contribuição do trabalho de vocês, certo? Para as lacunas que existem na literatura médica e no conhecimento médico, que são muito grandes, certo? Então, vocês vão apontar as deficiências dos outros e vão tentar mostrar para vocês que, com esse artigo que vocês estão fazendo, essa pesquisa que vocês estão fazendo, uma parte dessa lacuna no conhecimento médico vai ser preenchida. E depois é óbvio que no final vocês sempre vão dizer, em todos os trabalhos, vão dizer, olha, nosso estudo teve tais limitações, etc, etc, etc e tal. Né? Certo? Aqui é só um slide ilustrativo, depois eu vou passar para vocês, né? Por exemplo, é um autor que ele repete, né, 2 vezes no trabalho dele uma ideia similar, aquilo torna a leitura muito mais cansativa e muito mais chata. Então, vocês evitem isso, né? Vocês sempre vão preferir fazer um agrupamento, reunir as ideias, né? Certo? Vão reunir as ideias e vão
agrupar aqui os autores, né? Vão agrupar os autores, aí a leitura fica mais fácil, né? Por outro lado, vocês têm que ter um limite nisso, né? Vocês não têm como modificar as ideias de outro autor, né? Vocês têm que citar nominalmente aquilo e as modificações que vocês podem fazer não são muito grandes, né? Porque você não pode citar um trabalho, mas na verdade você mudar o que aquela pessoa falou originalmente. Você tem que ser bem fiel ao trabalho teu original. E para quem me perguntou aquela questão do livro, por que, que o livro é contraindicado? Na verdade, você citando um livro, na verdade, o livro já é uma literatura adaptada, né? Então, você citando um livro, você não tem por que escrever o teu trabalho, né? Aquilo ali já é uma conclusão de outro autor, né? Não, Certo? mas eu pensei no livro, porque você falou que, digamos, existem os trabalhos seminais, então eles estão lá longe. E você cita os trabalhos seminais como alicerce para aquilo que você vai desenvolver. Eu Exato. fiquei pensando usar um livro como alicerce para aquilo que eu vou desenvolver. Então, mas é óbvio que você vai usar, você vai ler aquele capítulo do livro para você ter domínio do assunto. Mas na hora de você citar as ideias que aquele autor do livro colocou, Eu pego a certo? fonte dele. Você vai atrás da fonte dele, porque daí você vai saber por que, que aquele cara chegou naquela conclusão. Porque chega na hora, você pode muito bem discordar dele. Entende? Tá, Se você for até o final. tá. Tá? Eu acho que esse aqui já é quase um dos últimos. Essa história, então, dos erros comuns, né? A primeira é de fazer uma revisão muito superficial, né? Você fazer uma revisão muito superficial, você tem que se aprofundar, né? Quando você vai pegar um livro, né? Ou uma meta-análise, por exemplo, na verdade, você tem que ir buscar, na medida do possível, nós somos humanos apenas, né? Os trabalhos um por um, porque daí você vai ter uma visão mais rica daquele assunto, né? Meta-análise, claro, você vai citar, mas se você puder citar o manuscrito original que aquele cara da meta-análise reportou, pelo menos o mais importante, entende? Porque quando você lê a meta-análise, você destrinchando ela, você vai chegar à conclusão e falar assim, pô, essa meta-análise é baseada em praticamente um só artigo, os outros são tudo acessório. Aquele artigo que você vai procurar, certo? Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que o mais importante que eu tenho para dizer para vocês sobre esse slide, que eu acho que é uma das coisas fundamentais dessa conversa que a gente está tendo, na revisão bibliográfica de vocês, vocês têm que citar ou tem que buscar ao máximo citar trabalhos que tenham uma opinião divergente da de vocês ou outras abordagens daquele mesmo tema, tá? Por exemplo, eu sou um cirurgião. Eu vou fazer um trabalho sobre cirurgia para doença do refluxo. Se eu citar trabalho de cirurgião só, eu só vou citar todos os trabalhos vão dizer, nossa, cirurgia para refluxo é a melhor coisa do mundo. Mas se eu for na literatura da gastroenterologia clínica, de revista de gastroclínica, eu vou ver lá um monte de trabalho que desce o pau em cirurgia para refluxo, certo? E na minha revisão de literatura e na discussão do meu TCC, se eu tiver trabalhos que têm opinião controversa minha, que eu puder debater essa opinião e mostrar por que o meu trabalho realmente tem a sua razão de ser, de existir, por que aquele dado que eu estou constatando é verdadeiro e tem valor, aquilo é muito importante. Certo? Então, quando vocês forem fazer a revisão bibliográfica, lembrem de tentar buscar a visão contrária daquele autor ou daquela linha de pensamento que você segue. Certo? Tá? Então, na medicina tem muito isso, né? Tem essa controvérsia, né? A literatura cirúrgica fala uma coisa, a literatura da medicina interna fala outra sobre o mesmo assunto, né? Vai fazer um trabalho de dor torácica, como eu vi um tema ali. Se você pegar a opinião de um cirurgião cardíaco, de um cardiologista clínico, de um médico que faz hemodinâmica, as três opiniões sobre exatamente o mesmo assunto são totalmente diferentes, certo? Tá? Né? Então, tem sociedades médicas que têm opiniões distintas sobre o mesmo assunto. Né? Então, por exemplo, a Sociedade de Oncologia defende um tipo de tratamento para câncer de cólon. E a Sociedade de Cirurgia do Aparelho Digestivo tem alguma pequena diferença. Então, você sempre tem que buscar opiniões controversas para enriquecer
a tua revisão da literatura. Tá certo? E eu aconselho vocês a aprenderem a lidar nesses programas, como o Mendeley, que eu citei ali. Tá? Isso aí vale muito a pena. Eu acho que quem não aprendeu a lidar com isso, aprenda agora, que vai ganhar muito. Já está acabando, né? O horário dos 40 minutos. Quem quer fazer mais alguma pergunta, comentar alguma coisa? Talvez eu tenha entrado um pouco atrasado, mas você pode falar desse medley um pouquinho? Então tá. Eu vou ter que renovar aqui agora, eu acho, porque nós vamos acabar o tempo da gente.